Hoje a nossa alocução vai ser em torno da paz, como objeto primeiro das nossas preocupações cidadãs e de um texto que já tem algum tempo. Limito-me a retirar alguns ensejos e algumas leituras que são contributos para a reflexão dos nossos queridos observantes na qualidade destes vídeos que estão a ser transpostos para o nosso Mais Guimarães. Trata-se, enfim, da quarta sessão que tenho muito prazer em desenvolver junto do canal Mais Guimarães, do qual tenho um afeto profundo pela dignidade em propagar e em desenvolver, junto da consciência efetiva dos cidadãos, a leitura e a reflexão e os desafios que estas mesmas propostas filosóficas ou críticas promovem. Então hoje falaríamos da paz e dos direitos do homem, tendo como fundamento da nossa reflexão, no texto, Norberto Bobbio. Em princípio é essencial que apresentemos algumas das definições e considerações sobre a paz, guerra e direitos do homem, para a partir daí indicarmos os debates e as vias apontadas no pensamento de Bobbio. Norberto Bobbio, um politólogo italiano. Bobbio reserva algumas páginas para considerações como o conceito de paz, a ideia de paz e o pacifismo, em artigo publicado em 2003, entre as páginas 137 a 163 e 138 e 147. Mais do que defini-la propriamente, inicia um debate sobre as concepções existentes e possíveis de serem consideradas à luz da teoria política. A paz, geralmente, é apresentada num sentido negativo, enquanto o sentido positivo é atribuído à guerra. Portanto, paz seria o estado de não guerra. Assim, todas as situações estariam abrangidas num ou noutro momento. De qualquer forma, esta é uma concepção demasiado restritiva da paz, além de não tensionar uma paz duradoura. A questão é considerar que ambos, paz e guerra, podem ser dados no sentido positivo e, entre os dois extremos, uma zona intermediária que pode ser uma trégua ou um armistício, que não é guerra nem paz, ou não é guerra, mas ainda não é paz. O mesmo livro, na página 144. Dessa forma, paz e guerra não ocupam toda a extensão das relações entre Estados. Cito o jurista italiano, após apresentar definições daquela que considera ser uma das mais destacadas peace researchers da atualidade, Johan Galtung, um dos mais, quero dizer, que a paz positiva é a que se pode instaurar somente por meio de uma radical mudança social, ou que, pelo menos, deve caminhar concordante com a promoção da justiça social, a eliminação das desigualdades, etc. Norberto Bobbio, O Problema da Guerra e as Vias da Paz, tradução de Álvaro Lorenzini, São Paulo, Unesp, 2003. Sendo assim, a paz universal e duradoura, compreendida como ausência de guerra, não é por si só a salvação da humanidade, pois outros problemas terão de ser enfrentados, como o da justiça social, da liberdade, da fome, da sobrepopulação, etc. Ibidem, página 147. O sentido que tencionamos dar, portanto, da forma atribuída por Bobbio com suporte nas ideias de Johan Galtung, é o da paz positiva, não como um fim último, mas como um fim meio ao progresso social a partir dos direitos do homem. Nos textos de Norberto Bobbio é bem assinalada a concepção dos direitos do homem como direitos históricos, pertencentes a uma época e lugar, nascidos em certas circunstâncias de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas. Bobbio, A Era dos Direitos, tradução de Carlos Nelson Coutinho, Rio de Janeiro, Campos, 1992, página 5. Para ele, os direitos do homem constituem uma classe variável, como a história destes últimos séculos demonstra suficientemente. Já sobre a questão dos direitos, ou do fundamento dos direitos,
do homem, Bobbio é claro na medida em que se posiciona asseverando que não há um fundamento absoluto. São direitos que variam conforme a época e a cultura, prova de que não são direitos fundamentais por natureza. De tempos em tempos vai-se ampliando o inventário de direitos, o que impossibilita atribuir fundamento absoluto a direitos historicamente relativos. Essa ilusão já não é possível hoje. Toda a busca do fundamento absoluto é, por sua vez, infundada, diz Bobbio no texto, página 330, repetindo, digamos, a afirmação que já tinha sido feita também na página 17 do mesmo texto. Pois para ele não se deveria falar em fundamento dos direitos do homem, e sim em fundamentos, portanto, plural, de diversos fundamentos, conforme o direito cujas boas razões se deseja defender. Isto está na página 20. Para encerrar o debate sobre a fundamentação dos direitos do homem, após diversas considerações, afirma que o problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se de um problema não filosófico, mas político. Página 24. No mesmo sentido, diz Adriano Moreira, um politólogo português, já com uma idade provecta, mas um autor fundamental também nas áreas da ciência política e da estratégia global, diz então Adriano Moreira: a perversão do nosso tempo, da estratégia política global, queria dizer, a perversão do nosso tempo é que o terrorismo global aponta para um sistema que introduz valores religiosos no conceito estratégico que proclama e oferece a salvação em troca da conquista do poder pela vitória armada. Esta via exige uma convergência das grandes lideranças espirituais do mundo, falando à sociedade civil mundial, transfronteiriça e transnacional, para que os valores comuns sirvam de alicerce a uma intervenção solidária a favor da paz. Outra vez o mega-conceito, o metaconceito e o metaconceito da paz. Adriano Moreira, a paz e o multiculturalismo, a locução na Universidade de Évora, em 20 de janeiro de 2006. Pensemos em Michel Foucault, em L'Ordre du Discours, lição inaugural au Collège de France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970, publicado nas edições Gallimard, Paris, 1971. Quando refere em termos similares que a paz não é definível, assim como a medicina não é constituída pela totalidade do que se pode dizer de verdadeiro sobre a doença, a botânica não pode ser definida pela soma de todas as verdades que dizem respeito às plantas, há duas razões para isso. Em primeiro lugar, a botânica ou a medicina, como qualquer outra disciplina, são feitas tanto de erros quanto de verdades, erros que não são resíduos ou corpos estranhos, mas que têm funções positivas, uma eficácia histórica, um papel muitas vezes indistinto do das verdades. Mas, por outro lado, para que uma proposição pertença à botânica ou à patologia, é preciso que ela responda a condições que, em certo sentido, são mais estritas e mais complexas do que a pura e simples verdade. Em todo caso, há outras condições. E no mesmo discurso, continua Adriano Moreira, diz, assumindo que a nossa época está a experimentar uma crise de valores, reuniu num livro de 2004 intitulado The Future of Values, Meditações Fundamentais, ou no livro original The Future of Values, Globalization, New Technologies and Culture Towards New Social Contracts, Science, Knowledge and Foresight. Relembrando Paul Ricoeur e também Henri Michaud, François Host, Marcel Gauchet, entre outros, que inclui nas conclusões esta sentença de mestre, aludindo a Max Weber: The possible will not be achieved unless the impossible is attempted over and over again in the world. Talvez um dos desafios mais importantes esteja na urgência do proposto Ethical Contract para uma sociedade global com desafios planetários, incluindo aprender a respeitar a natureza, a valorizar as diversidades culturais, a assegurar os direitos humanos,
e a segurança, a implantar o valor da cidadania mundial. Este último objetivo está intimamente relacionado com a evolução do modelo nacional como referência orientadora das comunidades políticas para o multiculturalismo da humanidade sem fronteiras. A experiência tem demonstrado o predomínio de uma espécie de teologia de mercado que descontrola as migrações das áreas da geografia da fome em direção à cidade planetária do norte do mundo, onde as sociedades são afluentes de consumo, a caminho de substituir o músculo pela máquina e a memória pelo computador, e a transferir o trabalho menos qualificado para imigrantes. Saudamos aqui o professor Adriano Moreira pelo excelente trabalho de análise em torno do Estado de Israel, nos seus atuais 73 anos, imensos e gloriosos, que ouvimos na reitoria da Universidade de Coimbra e que esteve recentemente, isto já há um tempo, não recentemente, do tempo em que eu escrevi este texto, num centro de pesquisa universitária em Gaia, por nós fundado com a iniciativa e convite do professor Adriano Vasco Rodrigues e outros colegas. Acrescentaria somente aqui uma notação de Chomsky. Como falamos dos países deserdados da sorte e da riqueza, os países pobres, a assimetria entre os países do norte, os países desenvolvidos e abastados, e os países, digamos, do sul, onde falha praticamente tudo, a segurança social, os cuidados de saúde primários, digamos, até uma vida democrática, uma aceitação daquilo que é efetivamente a conceptualização que no Ocidente se faz da democracia participativa. Chamava aqui à colação Noam Chomsky, que diz que a fome é cada vez mais um problema sério no mundo. Ele escreve isto em Nova Guerra contra o Terror, editado num volume de estudos avançados pela Universidade de São Paulo, entre janeiro e abril de 2002. O Programa Mundial de Alimentação das Nações Unidas, de longe o mais importante, pode ser retomado 3 semanas depois, no início de outubro de 2001, ainda que em níveis mais baixos, e a remessa de alimentos foi parcialmente estabelecida. Mas não existem mais funcionários de agências humanitárias dentro do Afeganistão, de modo que o sistema de distribuição que fora suspenso logo que os bombardeios começaram, está prejudicado. A ajuda internacional foi restabelecida, mas num ritmo bem mais lento, enquanto as agências humanitárias denunciavam com veemência que os pacotes de alimentos lançados por aviões norte-americanos eram meros instrumentos de propaganda e provavelmente estavam fazendo mais mal do que bem. Estou agora citando o London Financial Times. Após a primeira semana de bombardeios, o New York Times anunciou numa página interna, no meio de uma coluna sobre outro assunto, que segundo cálculos das Nações Unidas haveria em breve 7,5 milhões de afegãos sofrendo necessidades desesperadas sem terem sequer pão para comer. Já que na primeira parte fomos falando de Norberto Bobbio sobre as condições da paz, dos direitos humanos e também da paz, a verdade é que agora estamos a falar de uma outra tríade do problema, que além dos direitos do homem e da paz, é a alimentação e a supressão das necessidades fundamentais, neste caso, tendo em conta a fome que graça no mundo. Em algumas poucas semanas, repito, começaria o severo, enfim, segundo a informação de Noam Chomsky, que cita o New York Times, continua, em algumas poucas semanas começaria o severo inverno afegão, tornando a entrega e a distribuição de víveres praticamente impossível em muitas áreas. Além disso, e continuo citando, com bombas caindo em toda a parte, o ritmo das entregas caíra para metade do que seria necessário. Tudo isso num comentário informal. A efetivação fim de citação da página do New York Times. A efetivação da maior proteção dos direitos do homem está ligada ao desenvolvimento global da civilização humana, que ao mesmo tempo não pode ser tratada de forma isolada, sob pena de nem sequer compreender o problema da sua real dimensão. Só nesse contexto é que podemos aproximar-nos do problema dos direitos com sentido de realismo. Não podemos ser pessimistas ao ponto de nos abandonarmos ao desespero, mas também não devemos ser tão otimistas que nos tornemos presunçosos. Muito obrigado, até à próxima.